O Espiritismo nasceu em 18 de abril de 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos por Allan Kardec. E para designar essa nova doutrina, ele cunhou o termo Espiritismo. Bom, isso é o que se costuma dizer no meio espírita. Você já deve ter ouvido isso, talvez até já tenha repetido isso, já tenha falado isso. Mas será que é assim mesmo? Você já se perguntou se essa é realmente a origem da palavra espiritismo? Você já pesquisou de onde surgiu a palavra espiritismo? Quer fazer essa pesquisa comigo? Então me acompanha, que eu vou mostrar para vocês aqui um pouco do levantamento que eu tive a oportunidade de fazer. Então, para início de conversa, eu vou colocar aqui o trechinho da introdução do Livro dos Espíritos, que eu tirei lá da primeira edição de 1857, a edição do Livro dos Espíritos com 501 itens, não essa edição que todo mundo costuma ler, para que não haja dúvida. Eu fui lá na edição original, que eu tenho em versão digital aqui no meu Kindle. E esse trechinho diz o seguinte, eu fiz uma edição para poder caber aqui e não ficar muito longo. Então diz assim: para coisas novas, precisamos de palavras novas. Assim o exige a clareza da linguagem. As palavras espiritual, espiritualista, espiritualismo têm acepção bem definida. Quem quer que acredite ter em si alguma coisa além da matéria é espiritualista, mas não se segue daí que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Em lugar das palavras espiritual, espiritualismo, empregaremos, para designar esta última crença, as palavras espírita e espiritismo. Então, Kardec escreveu isso já desde a sua primeira edição do Livro dos Espíritos, aquela lançada em 18 de abril de 1857, que é considerada no meio espírita como o nascimento do espiritismo. Mas veja que nesse trecho aqui, Kardec em nenhum momento diz que ele inventou a palavra espírita, a palavra espiritismo. Ele diz que a palavra é nova, para designar uma crença nova. Mas ele não diz que essa nova palavra foi por ele inventada. Vou mostrar aqui nas próprias obras de Kardec alguns trechos que nos dão pista de que não foi bem assim que as coisas aconteceram. Então, vamos lá. Ainda que na mesma introdução do Livro dos Espíritos, Kardec escreve assim: em boa lógica, a qualidade das testemunhas tem certo peso. Ora, é aqui o caso de perguntarmos se a doutrina espírita, que conta hoje milhões de adeptos, só os recruta entre os ignorantes. Então veja, aqui na argumentação que Kardec faz, ele afirma que, naquele momento em que ele está lançando o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, a doutrina espírita já conta com milhões de adeptos. Se a doutrina espírita estivesse nascendo naquele momento com a publicação do Livro dos Espíritos, seria um caso de um milagre, uma doutrina que já nasce com um kit de milhões de adeptos. Não faz sentido. É preciso, portanto, se perguntar de onde surgiram esses milhões de adeptos anteriores ao Livro dos Espíritos. Então, a doutrina espírita ela é anterior à publicação do Livro dos Espíritos. É a dedução lógica que a gente faz quando Kardec escreve, na primeira edição do Livro dos Espíritos, que a doutrina espírita já conta, àquela altura, com milhões de adeptos. Mas a gente não precisa ficar apenas na hipótese. O próprio Kardec deixa isso claro. Aqui, na Revista Espírita, de maio de 1864, ele escreve um texto intitulado A Escola Espírita Americana. E olha o que ele diz. As manifestações ocorreram em todos os tempos, tanto na Europa quanto na América. Mas esses fatos eram isolados. Nestes últimos tempos,
eles se produziram nos Estados Unidos, numa escala bastante ampla, para despertar a atenção geral dos dois lados do Atlântico. A extrema liberdade existente nesse país favoreceu a eclosão das ideias novas, e é por isto que os espíritos o escolheram para primeiro teatro de seus ensinos. A América foi, pois, o berço do espiritismo, mas foi na Europa que ele cresceu e fez suas humanidades. Então, nesse trecho aqui da Revista Espírita, Kardec não deixa dúvidas. A América, entenda-se, os Estados Unidos da América, foi o berço do espiritismo. É ali que o espiritismo nasceu. E ele dá, inclusive, razões para isso, razões de ordem política. A liberdade existente nesse país, como ele diz, favoreceu a eclosão das ideias novas. É preciso, portanto, contextualizar, né? A essa altura, quando Kardec está escrevendo, a França, inspirada pelas ideias iluministas, havia realizado a Revolução Francesa no final do século XVIII, havia sido proclamada uma república, destituindo a monarquia de então, mas, no entanto, essa república não durou muito e, tempos depois, a França voltou a ser governada por um regime autoritário, por uma monarquia. Ao tempo de Kardec, o governante da época era o imperador Napoleão III, que era sobrinho de Napoleão Bonaparte. Não havia liberdade de imprensa, havia muitas restrições, era um governo autoritário. Nessa mesma época, os Estados Unidos, inspirados pelas mesmas ideias iluministas, haviam proclamado a sua independência do Império Britânico e promulgado, portanto, uma Constituição democrática, uma república democrática. Havia, portanto, muito mais liberdade nos Estados Unidos do que na França, ao tempo de Kardec. E é isso que ele está contextualizando aqui. Essa liberdade relativa dos Estados Unidos em relação à França permitiu, segundo ele, a eclosão das ideias novas. E é por isso que os espíritos escolheram para primeiro teatro de seus ensinos os Estados Unidos, que foi, então, o berço do espiritismo. Foi lá que o espiritismo nasceu. Portanto, quando Kardec lança a primeira edição de O Livro dos Espíritos, quando ele diz lá que já havia milhões de seguidores da doutrina espírita, milhões de espíritas, ele está se referindo, muito provavelmente, aos espíritas americanos, que antecederam a Kardec nesse trabalho. E, para não deixar nenhuma dúvida, na Revista Espírita de janeiro de 1869, Kardec escreve um artigo cujo título é Estatística do Espiritismo. E a um certo trecho ele diz o seguinte: a bem dizer, não existe nenhum país civilizado da Europa e da América onde não haja espíritas. Eles são mais numerosos nos Estados Unidos da América do Norte. Seu número aí é avaliado por uns em 4 milhões. Na Europa, a cifra pode ser avaliada em 1 milhão, na qual a França figura com 600 mil. Pode-se estimar o número de espíritas no mundo inteiro em 6 ou 7 milhões. Bom, é claro que isso daqui é uma estimativa, não tem um rigor científico, de uma pesquisa, de um censo. Mas essa estimativa, embora seja apenas uma estimativa, ela é baseada nas observações do dia a dia, nas correspondências, no número de periódicos especializados em espiritismo publicados nos diferentes países, e por conta de todas as evidências possíveis de se observar à época, ficou claro para Kardec e para as pessoas daquela época que a imensa maioria dos espíritas de então, mais da metade provavelmente, segundo as estatísticas, eram os espíritas americanos, num número muito superior aos espíritas da França, numa ordem aí de aproximadamente 4 milhões de espíritas americanos contra 600 mil franceses. Por que isso? Porque o espiritismo nasceu lá nos Estados Unidos. Vamos lembrar aqui do caso famoso das irmãs Fox, por exemplo, que aconteceu em Hydesville, nos Estados Unidos,
datado de 1848, 9 anos antes da primeira edição do Livro dos Espíritos. E o caso das Irmãs Fox não foi o único, foi o mais famoso, foi o que chamou a atenção. Mas, evidentemente, como o próprio Kardec afirma, os espíritos escolheram ali aquele local, aquele país, como o primeiro teatro dos seus ensinos, fazendo dos Estados Unidos o berço do espiritismo. E aí, o que acontece? Quando esses fenômenos surgem nos Estados Unidos, o primeiro nome que eles escolhem para designar essa nova crença, a crença na possibilidade de comunicação com os espíritos, eles designam pelo nome de espiritualismo moderno, ou simplesmente espiritualismo. Esse foi o primeiro nome que surgiu. Mas, algum tempo depois, alguém cria um outro nome para designar essa nova crença. Talvez fazendo raciocínio semelhante ao que Kardec faz no Livro dos Espíritos, alguém deve ter pensado, poxa, para uma crença nova, é melhor que haja uma palavra nova. E foi assim que surgiu a palavra Espiritismo. E para não deixar nenhuma dúvida quanto a isso, no livro The Spirit Rapper, Autobiography, de Orestes Augustus Brownson, publicado em Boston em 1854, a palavra Spiritism já aparece, Espiritismo, para designar essa nova crença. Esse não é o único livro que foi publicado nos Estados Unidos, antes que Kardec iniciasse os seus estudos sobre esse fenômeno, onde aparece a palavra Espiritismo. Mas esse eu coloquei porque eu tenho a versão digital aqui no meu Kindle, então esse eu posso afirmar com toda a certeza, com a referência correta. Existem outros que eu não tive oportunidade de pesquisar a tempo de colocar aqui a referência. Mas basta um para mostrar que a palavra Espiritismo é anterior a Kardec. Então, quando Kardec escreve lá na introdução de O Livro dos Espíritos, aquele raciocínio que ele faz sobre, olha, a palavra espiritualismo, ela tem uma acepção definida. É melhor deixar a palavra espiritualismo reservada para definir aquele que acredita que existe alguma coisa além da matéria. Mas para essa crença nova, é melhor a gente empregar uma palavra nova. Esse raciocínio que Kardec está fazendo é uma discussão atual do tempo dele, que estava acontecendo lá nos Estados Unidos, onde as duas definições surgiram para se definir essa nova crença na comunicação com os espíritos. Então, quando ele diz que é uma palavra nova, está certo, é uma palavra nova. Mas ele não está dizendo que ele inventou a palavra. A palavra surge lá nos Estados Unidos, assim como o próprio Espiritismo surge lá. O que acontece é que lá nos Estados Unidos, onde essas duas denominações são empregadas para descrever o mesmo fenômeno, o que acabou prevalecendo foi o termo espiritualismo. Enquanto que na Europa, a palavra espiritismo acabou prevalecendo. Para reforçar o que eu estou dizendo a respeito da origem da palavra espiritismo, vou trazer agora aqui uma curiosidade linguística, né? A palavra espírito em inglês, como vocês podem ver aqui embaixo, se escreve spirit. A partir deste radical spirit, que significa espírito, foi criada a palavra espiritismo em inglês, spiritism. Se Kardec tivesse inventado a palavra no idioma francês, provavelmente ele lançaria a mão da palavra espírito em francês, que é esprit, e a partir dessa palavra ele formaria uma palavra acrescentando o sufixo próprio do idioma francês, espiritisme. Mas o que nós vemos nos livros de Kardec é que ele escreve a palavra com o radical da palavra inglesa, spiritisme, que a gente vai encontrar lá nas obras originais de Kardec. Ele não constrói uma palavra a partir do radical francês. Ele aproveita a palavra que já foi criada no idioma inglês e apenas adapta
ao idioma francês, acrescentando um E no final do sufixo para se adequar à grafia francesa. Por isso, inclusive, lá no livro O que é o Espiritismo, no diálogo com o cético, Kardec vai responder à acusação de barbarismo. Deem uma olhada lá, que ele vai trazer esse ponto para a discussão, porque a introdução de uma palavra de origem estrangeira é comumente conceituada como um barbarismo, e ele responde a isso no livro O que é o Espiritismo, diálogo com o cético. Então, como é que Kardec lidava com essa questão da nomenclatura ao tempo dele? Nós temos aqui, na Revista Espírita, em abril de 1869, um artigo escrito por Kardec intitulado Profissão de Fé Espírita Americana, em que ele diz assim: em que o espiritismo americano difere, então, do espiritismo europeu? Seria porque um se chama espiritualismo e o outro espiritismo? Questão pueril de palavras, sobre a qual seria inútil insistir. De um e de outro lado, a coisa é vista sob um ponto muito elevado para semelhante futilidade. Talvez ainda difiram em alguns pontos de forma e de detalhes, muito insignificantes, que se devem mais aos usos e costumes de cada país do que ao fundo da doutrina. Então percebam, existe uma escola espírita americana, um espiritismo americano e uma escola espírita europeia, um espiritismo europeu, já desde o tempo de Kardec. O termo espiritualismo acabou prevalecendo lá nos Estados Unidos, enquanto na Europa o termo espiritismo foi o termo que se estabeleceu. Embora a palavra espiritismo, como eu demonstrei, tenha surgido nos Estados Unidos. Ele coloca como uma questão pueril de palavras. E veja, ele diz que as diferenças entre o espiritismo americano e o espiritismo europeu é uma questão de detalhes muito insignificantes. Mas vocês sabem qual é a principal diferença de crença entre o espiritismo americano e o espiritismo europeu? É que no espiritismo americano eles não acreditavam em reencarnação. Imagina hoje se uma pessoa diz que é espírita e que não acredita em reencarnação. Diríamos que não faz sentido. No entanto, Kardec não só reconhecia os espíritas americanos como espíritas, propriamente dito, afinal, o espiritismo inclusive surge lá, como ele dizia que as diferenças, inclusive a da reencarnação, era uma questão de detalhe, muito insignificante. Então veja que a concepção de Kardec é muito mais inclusiva do que nós nos dias de hoje. Por muito menos, nós afirmamos que determinada pessoa não é espírita, seja porque usa branco, usa roupa branca, seja porque acredita em determinados aspectos ritualísticos, e qualquer desses detalhes exteriores é suficiente para que a gente exclua a pessoa do rol da classificação de espírita. Kardec parecia muito mais inclusivo, até porque ele não poderia excluir aqueles espíritas desde o princípio, desde a sua origem. Não é por acaso que a definição de espiritismo, lá no Livro dos Espíritos, ela é extremamente abrangente, como Kardec escreve aqui na introdução. Diremos, pois, que a doutrina espírita, ou o espiritismo, consiste na crença das relações do mundo material com os espíritos, ou seres do mundo invisível. Então, é essa crença, nessa possibilidade de comunicação dos espíritos com o nosso mundo, que faz da pessoa espírita. E olha como essa crença ela é bastante inclusiva. Quanta gente cabe nessa definição. Então, para encerrar, gostaria de dizer que Kardec não inventou a palavra espiritismo, como nós vimos. O espiritismo não nasce 18 de abril de 1857. O que surge a 18 de abril de 1857 é o espiritismo europeu, a escola europeia do espiritismo, que vai nos influenciar diretamente, da qual nós somos herdeiros diretos. Mas é bom saber as coisas como elas se deram desde o princípio, para que a gente não reproduza equívocos e faça a devida contextualização
dos termos, dos conceitos. E também aproveito para sugerir essa reflexão a respeito de como nós somos hoje muito mais intransigentes e excludentes em apontar quem é ou não espírita do que o próprio Kardec. Kardec era mais inclusivo e ele escrevia lá em meados do século XIX. Não seria o caso de revermos essa nossa postura tão rigorosa ao apontar o dedo para o outro? Você já tinha ouvido falar dessas coisas? Se você gostou do vídeo, deixe um like. Se quiser fazer algum comentário, por favor, fique à vontade. Fazer uma crítica, uma sugestão, uma dúvida ou qualquer outro comentário será muito bem-vindo. E até a próxima.